Está em cartaz aqui em São Paulo o monólogo Rosa, do Teatro FAAP. A peça conta a história de uma senhora judia durante o período de Shiver. Para você que ainda não teve a oportunidade de assistir a peça, veja agora a matéria de Gilad Haim, ficou muito interessante. Com você, Gilad. Após 8 meses de temporada de sucesso absoluto de crítica e público no Rio de Janeiro, o espetáculo Rosa, com Débora Olivieri e direção de Ana Paz, continua atraindo muito a atenção do público, também aqui em São Paulo. É claro que para mim agora quase já não é mais aqui. Eu acho isso imperdoável. Eu tenho um cheiro desagradável do século passado. Esse meu primeiro monólogo, A Rosa, do Martin Sherman, que é uma peça muito preciosa, que eu quero cuidar para todo sempre. A Rosa está de Shiva. Então ela conta todos os Shivas que ela teve durante toda a vida. Tudo bem, Shiva é triste, você perdeu uma pessoa, mas não vamos perder o rebolado, não vamos perder a bola, a vida continua. Eu estou sentando Shiva. Você senta Shiva pelos mortos. Shiva parece o nome de um deus hindu. Para a inspiração da peça, essa peça assemelha alguma coisa da tua vida? Da onde você tirou? Eu fui criada pela minha avó. Minha avó veio da Ucrânia, por coincidência, de uma cidade perto da Cidade da Rosa. Então, quando eu recebi o texto, o convite da Ana Paz, que é a diretora da peça, aí eu me chamou para fazer uma leitura. Quando eu recebi o texto, eu fiquei chocada, porque a ancestralidade da minha família tá nessa peça. Eu tenho o registro vocal da minha avó, que é uma judia ucraniana. Quando eu saio lá fora e alguém fala, você sabe se a atriz vai demorar para sair? É gratificante. Pela recepção do público que eu vejo, cheguei à grande conclusão que toda família judaica tem uma rosa. Eu acredito assim que é a superação, a rosa é uma excluída. Ela foi uma excluída, ela conseguiu superar tudo isso. Então, a minha mensagem é: superem. Superem, vocês vão chegar lá, e paz. Eu vim ver o trabalho de uma atriz que eu admiro muito, que é a Débora. A minha ligação com o judaísmo é desde que o mundo é mundo, não é? Afinal de contas. Eu estou falando isso porque eu sou cristã, e a nossa religião vem da religião judaica, né? E Higienópolis é conhecido porque nós temos uma vizinhança de muitas senhoras da colônia judaica. Em primeiro lugar, que elas são absolutamente divertidas. Depois, que elas são muito cooperativas. O que eu quero dizer com isso? Elas te ensinam uma receita, elas te dão um endereço, elas te dão um bom conselho, elas te indicam um médico, alguma coisa, uma lojinha. É muito divertido, acho muito bom. São as famosas Idishemames, então. Rosa pode ser qualquer mulher da nossa comunidade que viveu desde o período da guerra até os dias de hoje. Algum momento da peça que mais te marcou, que você lembra e você vai guardar? Aquela parte do gueto, acho que é uma coisa que impressiona muito. Foi quando ela fala que não quer contar para o filho o que ela passou na guerra. A prova de que a peça é um sucesso é o carinho que a atriz recebeu até mesmo fora do teatro e foi recepcionada com aplausos. A peça fica em cartaz até o dia 10 de dezembro, segundas-feiras às 21 horas e terça-feira às 5 da tarde no Teatro FAAP. É isso aí, obrigado, Gilad. Eu assisti o espetáculo, também recomendo, é muito legal. Saindo do teatro atual para uma coisa mais tradicional, você sabia que um dos mais tradicionais estilos de interpretação, que inclusive deu origem a nada mais nada menos que Broadway, foi o teatro Yiddish? Para existir esse teatro Yiddish, teve que antes surgir a língua Yiddish. Para você entender um pouquinho melhor a história dessa língua, que está quase extinta hoje em dia, você fica agora no oferecimento de Casas Bahia, economia que ninguém tira da cabeça, com o nosso sábio Moré Nelson. Ele vai explicar tudo para a gente. Shalom, Moré! Oi, Fred. Com certeza, você já ouviu aquela famosa música cantada pelo Dudu Fischer, Das ist Yiddish. Yiddish. Yiddish, a mais famosa das línguas judaicas da diáspora. Talvez mais famosa porque é mais atual. Muito usada no século XX, século XXI um pouco menos. O Yiddish também surgiu na Idade Média, especialmente na Alemanha, onde ela misturava o alemão antigo
um pouquinho de palavras eslavas, algumas palavras anglo-saxônicas, alguma coisa latino, mas também escrito com letras hebraicas. E o Yiddish se desenvolveu e da Alemanha ele foi para toda a Europa Central, era a língua comum dos judeus da Hungria, Tchecoslováquia, Rússia, Romênia, Polônia, e assim eles se entendiam e o Yiddish criou uma literatura vastíssima, tão importante que um escritor Yiddish no século XX ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer. O Yiddish criou peças de teatro, alegres como as de Sholem Aleichem, sérias como Dibuk. Na verdade, o Yiddish tem uma literatura imensa, muitas canções famosas surgidas antes da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, algumas delas imortalizadas por inúmeros cantores e cantoras e até hoje tocadas em festas, bar mitzvah, casamento e outros momentos de alegria. Das ist Yiddish, sie ist mein Spaß. O Yiddish, infelizmente, sofreu um baque muito grande justamente na época do Holocausto. Dos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, mais de 5 milhões eram falantes de Yiddish. O Yiddish migrou da Europa para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no início do século XX, foi a língua falada pelos trabalhadores. Hoje, o Yiddish está migrando para as camadas mais religiosas e ortodoxas da comunidade judaica. É a língua falada por muitos judeus ortodoxos. O Yiddish é ensinado em algumas escolas, pesquisas são feitas. Eu diria que o Yiddish está agora se reciclando, talvez para uma nova fase. Mas ouvir uma piada em Yiddish não tem gosto igual. Que assim continuemos. Shalom Ubracha. A Shainema Danke, Moré. Muito obrigado. Falando em tradição judaica, a pedido do nosso amigo Thiago Augusto, que através do nosso canal do youtube.com/mosaico na TV pediu que na cozinha da Yiddish Mami de hoje, nosso querido chefe Breno Lerner ensinasse ele a fazer aquela tradicional halá, o pão nosso de Shabbat, o pão trançado, fazer ele em casa. Eu já fico com fome só de anunciar. Com você, Breno. Oi, Fred. Bem-vindos à cozinha da Yiddish Mami. Atendendo ao pedido do nosso internauta, hoje tem receita de halá. Eu tenho aqui o fermento com açúcar, vou pôr um pouquinho de água morna. Tenho aqui 4 xícaras de farinha, vou cavar um buraquinho no meio, vou pôr o sal, vou pôr o ovo, a colher de óleo e o fermento. Quanto mais você trabalhar a massa, mais você vai liberar glúten, mais elástica ela vai ficar. Eu vou pegar um outro vidro, vou pincelar com óleo, colocar nossa massa aqui, vou pincelar óleo por cima, para ela não respirar muito. Daqui 2 horas eu volto. Passado o intervalo, de volta com o mosaico, olha o tamanho da nossa massa de halá. Olha que beleza. Tem halá aqui para alimentar o mundo. Bom, vamos agora para a fase 2. Uma superfície imaculadamente limpa. Vamos dar uma enfarinhada. Uma enfarinhadinha na mão. Olha que beleza de massa de shemame. Vamos dar mais uma trabalhadinha. E agora, nós vamos separar 3 bocados iguais. Cada um deles, nós vamos trabalhar para virar um tubinho. Os tubinhos têm que ter um tamanho, uma espessura parecida e aproximadamente uns 30 centímetros.
pela mágica da televisão, nós vamos fazer passar 20 minutinhos bem rapidinho para você. Olha como cresceu a nossa ralá. Agora, momentos finais. Pinceladinha com ovo. Isso é o que vai dar aquela casquinha marrom, o correto na hora de fazer a ralá. É quando você faz a massa, você separa uma bolinha de ralá de um tamanho equivalente a uma bolinha de ping-pong, queima ela no forno e faz a bênção das ralotes. Aí você pode trabalhar a massa. Vamos pôr um pouquinho de gergelim. E sem mais delongas, ela vai para o forno pré-aquecido a 190 graus. Fica aqui então a legítima receita de ralá de Shabbat, segredo absoluto da Zida Shemama. Bete Avon, divirtam-se com a nossa ralá. Obrigado, Breno. Ralá é realmente uma delícia. Não sobrou nada aqui nos estúdios do Mosaico, viu? Depois de muitos anos representando e trabalhando em prol da nossa comunidade, aqui também no nosso Mosaico, o Rabino Henry Sobel vai deixar o Brasil para morar nos Estados Unidos. É claro que o Mosaico marcou presença em sua despedida, realizada no Memorial da América Latina, com a ajuda da família de Vladimir Herzog. Henry não é só uma figura por quem todos têm muito carinho, mas é um dos principais responsáveis por ter colocado o judaísmo no mapa do brasileiro. É claro que vamos sentir saudades, mas já já ele está de volta para o casamento de sua filha. Estou duplamente feliz porque eu vou celebrar como rabino e como pai esta cerimônia nupcial. Pedimos para que alguns dos convidados do evento dessem seus depoimentos sobre o que lembram de Sobel, porque falar de suas inúmeras realizações seria repetitivo e demoraria muito tempo. Em 2005, a Organização das Nações Unidas aprovou o Dia da Lembrança do Holocausto. E a partir desse instante, quando eu encontrei o Sobel, eu liguei para ele e falei: Sobel, nós temos que lembrar disso aqui. E ele imediatamente correspondeu, falou: claro, vamos juntos. Eu era diretor da Playboy quando ele deu uma entrevista para a revista que causou um grande rebuliço na comunidade judaica. Ocorre que a entrevista era brilhante e era a revista de um libertário, como sempre foi o Rabino Sobel. Ele representa a tolerância humana. Ele é o protótipo. Ele hoje mesmo mencionou Tzedek, Tzedek Tirdof, que é perseguirás a justiça. Eu agradeço uma ocasião em que ele muito especialmente me disse: meu irmão Dom Odilo. Eu senti isso profundamente da parte do Rabino Sobel. O que eu sempre vou guardar para mim, uma coisa muito pessoal, é o jeito que ele fala. Esse jeito dele falar, que era uma alegria que eu tinha quando era criança e sempre que eu encontrava eu gostava, porque remete a gente, né? Esse é o Henry Sobel, o cara que marcou e vai marcar sempre história dentro da nossa comunidade. Eu digo que não é um adeus, é um até logo. Daqui a pouco ele está aqui com a gente de novo, porque ele é muito importante para nós e para a comunidade judaica. Desejo, Rabino Sobel, que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você fez para a comunidade judaica e para a sociedade brasileira. A homenagem tinha tanto sentido, porque envolveu uma comunidade, uma sociedade para a qual nós estamos responsáveis. Shalom Mosaico, e vamos manter contato via aérea. Miami, São Paulo, Miami. Deus os abençoe.